O tema de hoje é benefícios devidos aos empregados durante o tempo de suspensão do contrato de trabalho, na forma prevista pela medida provisória número 936. Na verdade, esse dispositivo ele foi praticamente copiado do dispositivo que consta lá na CLT no artigo 476-A, que trata da suspensão de contrato de trabalho para qualificação profissional. Nesses dois dispositivos, o legislador ele menciona a expressão benefícios, mas essa expressão ela não seria técnica. Na verdade, quando o legislador se referiu a benefícios, ele quis dizer que seriam utilidades que seriam devidas aos empregados durante o afastamento. Bem, utilidade é tudo aquilo que não é dinheiro, que é concedido ao empregador, ao trabalhador. Essas utilidades elas podem ser salariais e não salariais. Só que para início de conversa, apesar da medida provisória e até o próprio disposto no artigo 476-A da CLT falar em todos os benefícios serão devidos ao empregado durante o período de afastamento, essa expressão todos, na verdade, não significa todos. Vai depender da situação concreta. Então, o que são utilidades? Tudo aquilo, como eu falei, tudo aquilo que não é dinheiro, seria o transporte, alimentação, plano de saúde, tudo que não é dinheiro é considerado como utilidade e a lei chama, nesse caso, de benefícios. Aí, como eu disse, não seriam todos os benefícios devidos durante a suspensão do contrato de trabalho. Então, quais seriam? Bem, a gente criou um critério para, em cada caso concreto, se identificar se os benefícios serão devidos ou não. Sempre que o benefício ele tiver uma relação direta com a efetividade da prestação de serviço ou o deslocamento do trabalhador para o seu local de trabalho, então esse benefício não será devido. Ao passo que, se inexistir essa relação entre a efetiva prestação de serviço e a concessão do benefício, esse benefício deve ser mantido pelo empregador. Então vamos dar alguns exemplos. No caso do Vale Transporte, o Vale Transporte ele é um benefício que é concedido pelo empregador, tá? É utilidade, mas não é considerado como utilidade salarial pela própria disposição que consta na lei, tá? Mas como não há a efetiva prestação de serviço durante a suspensão do contrato de trabalho, e esse benefício ele serve para que o empregado se desloque para o estabelecimento para prestar serviço durante o afastamento do empregado, ele não será devido. Vamos ver outro exemplo, plano de saúde. No caso de plano de saúde, também é considerado como uma utilidade. A lei diz que é uma utilidade não salarial. Durante o afastamento vai ser devido o plano de saúde, a empresa é obrigada a manter o plano de saúde? A resposta é sim, observando aquele critério que a gente definiu anteriormente. Ou seja, a prestação de serviço efetiva e o deslocamento eles não têm relação com a concessão do benefício, ou seja, independentemente do trabalhador ele prestar serviço, ele vai ter direito ao benefício, então, portanto, ele é devido durante o afastamento do empregado por conta da suspensão do contrato de trabalho. Observando aquele detalhe que alguns planos de saúde, o empregado ele faz uma contribuição, ele tem uma cota parte, e como a empresa não vai pagar salário ao empregado durante o afastamento, em alguns casos pode pagar uma ajuda sem natureza salarial, mas a regra é que não pagará essa ajuda sem natureza salarial, o empregado tem que manter o pagamento da sua cota. Vamos dar um último exemplo, que seria o auxílio alimentação. O auxílio alimentação já é uma questão mais complexa, porque vai depender muito da fonte obrigacional, da fonte normativa, porque a lei, digamos a lei em geral, não obriga a empresa a conceder esse benefício. Depende da vontade do próprio empregador ou, no caso, de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, se na convenção coletiva ou no acordo coletivo vincular diretamente a concessão do auxílio alimentação à efetiva prestação de serviço, então, nesse caso, não será devido durante a suspensão do contrato de trabalho. Observamos que em algumas situações a convenção coletiva ou acordo diz que será devido um valor determinado por cada dia de prestação efetiva de trabalho, de forma que se não tem essa efetiva prestação, como no domingo, por exemplo,
não há o pagamento do auxílio ou alimentação. Portanto, nessa situação aí, o auxílio não seria devido. Mas, no caso em que o auxílio seja concedido sem nenhuma fonte vinculativa, como às vezes acontece da própria empresa ter interesse em conceder esse benefício para o trabalhador, ou no caso em que a convenção coletiva ou o acordo coletivo não vincule a efetiva prestação de serviço, durante o afastamento esse benefício também será devido. Então, em resumo, é isso aí.